Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, fazendo primeiro o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Deus, Pai querido e amado, Jesus, amigo mestre e irmão, agradecidos mais uma vez por mais essa oportunidade que estamos tendo nessa casa tão querida e amada, damos início a esse encontro onde a nossa irmã vai falar de justiça e direito natural. Pedimos o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade nesta casa, para que possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos nós, novamente, procurando melhorar um pouquinho o nosso discernimento com os conceitos trazidos por Kardec, conceitos dos espíritos trazidos por Kardec para nós. Antes de eu entrar nessa lei de amor, justiça e caridade, eu gostaria de fazer uma recomendação para que lessem em casa o resumo teórico daquela lei que a gente acabou, de abordar. Porque se eu fosse fazê-lo aqui, eu iria ficar repetindo as coisas que nós comentamos e já nos estendemos bastante. A gente não resumiu nada, a gente abordou o que pôde ali e nós ficaríamos com algumas repetições. Não acho cansativo, não. Acho apenas que vale a pena ler em casa com bastante atenção, porque está resumido. Algumas coisas ali estão assim, bem resumidinhas mesmo em toda a questão da lei de amor, da lei de liberdade. Então, acho que vale a pena, Eu acho que não valeria para a gente esquematizar novamente, que já estava tudo naqueles slides ali. A gente poderia até fazer um apanhado, mas acho interessante também essa leitura, esse estudo mais particular, que depois de toda a abordagem, há alguma dúvida que eu possa ter deixado, não pelo espiritismo, mas pela exposição, com certeza ali vai se esclarecer e, caso contrário, estamos aqui para a gente conversar também. Então, entramos nessa lei de amor, justiça e caridade, que é a última das leis morais que Kardec abordou, começando aí com os conceitos relativos à justiça. Então, vamos ver o que tem os espíritos a nos dizer. A justiça, como o direito, aqui não são só palavras do Livro dos Espíritos, também da nossa pesquisa. A justiça, como o direito, resulta de um imperativo da própria vida humana. Nós somos gregários, Nós não vivemos sozinhos, nós necessitamos das pessoas, precisamos, a gente sempre fala aqui, que nós precisamos das pessoas para uma coisa básica, que é falar. Falar, nós precisamos do semelhante para falar. Senão nós poderíamos ter tudo direitinho, nossas pregas vocais, nosso aparelho fonador, tudo bonitinho, e não saber falar se nunca tivéssemos ouvido alguém falar. Porque a gente aprende assim, tanto que a gente até chama atenção para essa questão dos surdos mudos, Nem todo mudo ele é surdo. Ele pode ter algum problema e não conseguir falar, mas ouvir perfeitamente, ter algum problema. Mas, ao contrário, sim, quase todo surdo é mudo. Ele aprende com o decorrer do tempo, com exercícios, com leitura labial e com aparelhinhos, ele vai aprendendo, mas ele não pronuncia muito bem. Ele tem problemas para isso, porque ele nunca ouviu a pessoa falar. Ele fala com muita dificuldade. Então, a gente vê, é uma necessidade básica nossa, é um direito básico a gente falar, Mas a gente só consegue aprendendo, ouvindo o outro falar. Aquela criança que não tem muito
muita atenção nessa área, ela demora mais a falar. Aquela que vai para uma creche cedo, que ela tem coleguinhas e muitas atividades, ela fala muito mais rápido. Aquela que demora mais um pouquinho, se ela ficar com alguém muito quietinho, que não gosta muito de conversa, ela demora muito a falar. Ela vai falar a partir de 2 anos e meio, quase 3, que ela começa a pronunciar bem e fazer frases, né? Porque ela não ouve. Então, isso é importante. Então, nós somos gregários, nós precisamos do semelhante. É difícil conviver com o nosso semelhante. Há, inclusive, aquela crença de que as pessoas que amam muito os animais têm dificuldade de se relacionar com as pessoas. Isso não é onda, não. Isso quase que está beirando aí a verdade. Não vamos generalizar, né? Mas algumas encontram muitas dificuldades, né? Porque é mais fácil lidar com o reino animal, eles não reclamam de nada, né? O protesto é bem menor. Então, protestam, né? Porque a minha protesta. A minha protesta, ela deixa bem claro quando ela não está gostando da situação, fazendo alguma arte, alguma coisa, ela deixa muito claro isso, né? É perseverante como a criança, né? Que quando quer uma coisa, quer, não desiste. Se a gente não for, a gente fica se aborrecendo, porque eles não desistem não, quando querem uma coisa, né? Então, realmente, mas mesmo assim, é um pouco mais fácil de lidar. Porque o semelhante não é fácil, não. Viver, a gente vive muito bem. Agora, conviver, esse é o grande desafio dos espíritos encarnados, né? Conviver. Mas como nós precisamos muito do semelhante, cada um precisa muito, então a gente vai aprendendo e o objetivo é esse. Então o homem é gregário, para socializar os agrupamentos humanos, torna-se indispensável coordenar a ação individual, delimitando-lhe as expansões de modo a evitar atritos e conflitos. Tem gente que é bem espaçoso, né? Há pessoas que são espaçosas demais, só veem as próprias necessidades, só olham para o próprio umbigo, né? Então acham que são egocêntricas, o mundo gira em torno delas, ou pelo menos elas pensam isso, né? Então nós precisamos de algo que possa delimitar isso aí, porque aí dificulta cada vez mais a convivência com as pessoas. É necessário criar, portanto, uma força íntima que se oponha às vontades pessoais sempre que estas colidam com os legítimos interesses de terceiros. Na maioria das vezes colidem, né? Porque é exatamente o interesse pessoal que impede a evolução. Ou melhor dizendo, que atrasa, impedir não, porque a lei do progresso é uma lei divina, mas que atrasa a evolução da alma nos mundos materiais aqui. Porque no mundo espiritual é diferente, na dimensão, melhor dizendo, eu não gosto da palavra mundo, que parece que é um mundo à parte, não é, é aqui mesmo. São mundos espalhados pelo universo, onde nós temos as duas dimensões, né? Material e a espiritual. Então, na dimensão espiritual, isso não acontece. Muitos espíritos sabem perfeitamente o que eles estão fazendo de errado, né? Mas aqui na dimensão material, sob a influência desse mundo, das coisas boas, do conforto, de tudo que a gente gosta, aí os nossos interesses ficam à frente de tudo e de todos. E isso atrasa a nossa evolução, é um grande obstáculo ao progresso. Esta força interior que nasce, cresce e viceja na consciência humana, orientando e dirigindo nossa conduta, é o direito. E a sua aplicação é a justiça. Elas têm que estar atreladas. Eu posso ter muitos direitos, posso ditar vários direitos que eu tenho, mas eu tenho que aplicar esses direitos dentro da justiça. Senão eu estarei extrapolando e não vou ser uma boa companhia, não vou ser um bom vizinho, um bom colega de profissão,
Onde eu estiver, eu vou incomodar e não vou ser bem aceita num grupo se eu apenas visar os meus interesses e não direcioná-los aí na aplicação da justiça para que eu tenha os meus direitos satisfeitos. Isso é uma coisa básica do direito, né? É assim que podemos descobrir o clarear da justiça na ordenação mosaica. Olho por olho e dente por dente. Olha, isso ainda hoje, né? A legislação de Moisés foi inspirada num princípio de justiça, pois, regulando as faculdades de vingar, delimitou-lhe os ímpetos, contendo-os nas proporções exatas do dano ou ofensa recebida. Proporções exatas. Tá bem claro isso aí, né? Tá aí, ó. Proporções exatas. Eu devia até ter grifado isso aqui. Apesar de todo esse tempo, né, desse tempo todo que nós temos essa justiça trazida por Moisés nas tábuas, nós não aprendemos. Como a gente já falou aqui, era muita coisa para memorizar. Jesus veio e resumiu. Mas Moisés foi obrigado a instituir a pena de talião, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque era muito complicado na época. As vinganças, as crueldades, as atrocidades eram enormes, muito fora das proporções e que nem dentro das proporções devem ser aplicadas pelo ofendido. Nem dentro das proporções. Mas foi o caminho que Moisés encontrou para minimizar a situação. Aí dava medo, né? As pessoas estavam sendo tocadas pelo medo de passar pelo mesmo. Então elas se freavam um pouco, né? E mesmo assim, durante toda a evolução do ser, da alma, nós ainda continuamos com essa questão. Só que não é um atraso, né? Mas hoje, ainda hoje, nós aplicamos por nossa conta essa pena de talião, só que não como Moisés instituiu, com proporções exatas. Nós fazemos a proporção que achamos que devemos fazer. Então, uma pessoa faz uma coisa, a gente faz 10 com ela. Né? Então, Gandhi falava, olho por olho e dente por dente, vamos encontrar todos cegos e desdentados. Né? Porque é assim. Então, ainda hoje, nós podemos ver que nós ainda somos muito tocados pelo medo. Mas, olha, é melhor do que nada. Foi o que aconteceu na época de Moisés. Quantas pessoas não fazem alguns acordos, falcatruas, algumas coisas, com medo do resgate disso aí? Isso quer dizer que elas não estão entendendo que elas têm que ser solidárias, caridosas e compassivas. Não. Elas estão com medo de fazer e ter a lei do retorno. Então, algumas pessoas, olha, dentro dos grupos espíritas, a gente vê muito isso. Às vezes, em conversa, a gente ouve o pessoal, olha, eu só não faço isso, eu vou ter que pagar. Eu só não tomo essa atitude porque eu vou ter que resgatar isso. Olha só, a gente fala, mas não está nem imaginando a bobagem que está falando. E se imaginar, que bom, né? Porque aí vai reconhecer o erro. Pior é que a pessoa nem sabe que ela está falando uma besteira dessa, porque aí ela deve pensar, ela tem que entender. Bom, eu estou bem atrasada. Porque se eu não estou fazendo com medo de ter que pagar por isso, né? Então, quer dizer, em resumo, as pessoas não tiram as coisas porque vão ser descobertas, e aí algumas, outras estão nem um pouco preocupadas com isso. É pior ainda, né? Então, a gente vê o quanto nós ainda estamos, assim, gerindo a nossa vida, funcionando sob a questão do medo, do resgate.
de certa forma, é quase a mesma coisa que fazer o bem tentando negociata com a dimensão espiritual. Ah, eu vou fazer o bem, mas guarda um lugarzinho bom para mim quando eu chegar aí. É outra bobagem, não é? Porque o bem, ele deve ser feito pelo simples propósito de ajudar. E o mal não deve ser feito de forma nenhuma, né? Porque se fizermos, nós vamos ter que resgatar. Mas ele não deve deixar de ser feito porque a gente vai ter que resgatar. Ele deve deixar de ser feito pela compreensão de que ele não deve ser feito, independentemente de eu ter que resgatar ou não, né? De jeito assim. Por isso que o materialismo, muitas vezes, leva a pessoa a cometer muitos enganos, que ela não acredita em nada, ela não acredita em vida futura. Então, ainda que, erroneamente, a pessoa deixe de fazer para não ter que pagar, pelo menos ela não está acumulando dívida, ela está mostrando para ela mesma que ela não melhorou nada. Porque o pensamento continua, não é? Aquele desejo de se vingar, aquele desejo de fazer o que não deve, continua. Ela só não está fazendo porque ela tem medo do resgate. Então, olha, quantos anos, né, nós recebemos aí o primeiro plano de Deus e a gente continua com muito pouco progresso. Teve, claro que sim, porque é uma lei de Deus o progresso. E nós não podemos interferir nisso aí. A gente atrasa a nossa evolução, a gente não impede, mas atrasa. Então, há quanto tempo nós estamos aí nessa lida, né, e reclamando da vida, e reclamando da situação, reclamando de tudo. É do trabalho que tem, é da família que tem. Claro que nada vai ser de acordo com o que nós gostaríamos. Porque nós escolhemos o difícil para poder evoluir. Nós não escolhemos uma família fácil. Nós não escolhemos um trabalho fácil. Não, e ninguém disse que ia ser fácil. Né? As nossas escolhas foram complicadas, foram exatamente para nos fazer resgatar um passado de erro. Então, fácil não é para ninguém, né? Então, isso aí a gente tem que compreender a situação. O máximo que nós vamos fazer é ficar assim meio que estagnado. Retroceder nunca, porque isso é a lei de progresso e o progresso que nós já alcançamos, ele está estabelecido em nós, né? No Livro dos Espíritos, na 873, está lá: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Eles dizem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Quando aqui, mais uma vez, a gente vai reforçando essa ideia do homem ter sido feito à imagem e semelhança do Criador. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nessas situações, no poder de amar, no raciocínio sem limite, na capacidade de compreender. Só que isso tudo tem que ser desenvolvido por nós. Mas nós temos a essência divina. Jesus disse: vós sois deuses, e somos. Mas nós temos que evoluir, nós temos que desenvolver todas essas virtudes para que realmente possamos nos sentir dessa maneira. Somos muito inferiores, somos ainda muito ignorantes das leis de Deus. Né? Nós fomos feitos simples e ignorantes, mas a imagem e semelhança de Deus, com esse poder todo, né, para germinar, né, para ser cultivado por nós. E é realmente muito natural. A gente pode ver que a gente está sempre reclamando que alguém tem mais. A gente nunca está satisfeito, né? A ideia de justiça, ela palpita em todo ser consciente. Quando alguém recebe menos, acha-se prejudicado e reclama. Em todas as situações.
em todas as idades, né, em qualquer situação. Aquele que trabalha no mesmo setor, se ele ganha menos um pouco que o outro, ele começa a achar que ele está sendo injustiçado. Uma criança, olha que elas não têm maldade nenhuma, né? A criança, ela tem a maldade na sua essência, porque ela não é um espírito recém-criado pelo Criador, simples e bonzinho, não. É simples e ignorante, ele foi criado, mas ele já viveu muito. A criança que está aí nascendo em planos de provação e expiação, os espíritos que estão vindo para cá, não são espíritos jovenzinhos, simples e ignorantes, não. Eles, na criação, que foi assim, mas já viveram muito, já erraram muito, já acertaram muito, tem um acervo muito grande de defeitos e qualidades. Então, mas por isso que reúnem muitas coisas. Mas, né, existe a maldade ali, porque o espírito não é novinho. Às vezes, ele é muito mais velho que seus pais. Ele está aqui para resgatar. Então, é um espírito que tem, sim. Às vezes, essa maldade, ela logo aflora. Na primeira infância, ela pode aflorar. Né? Logo que a criança começa a interagir, a maldade pode aflorar ali. Ela existe. Mas assim, a criança, de uma maneira geral, ela tem uma infância longa e uma dependência muito grande para ela receber valores, para ela poder avaliar com aqueles que ela tem. Como a caixa craniana não completou ainda, não fechou, não quer dizer que a encarnação não tenha se completado, isso é muito diferente. Algumas pessoas pensam que a encarnação só se completa aos 7 anos. Não é verdade. A encarnação se completa no momento do nascimento. É ali que ela se completa. Apenas a organização física, ela vai aos poucos se adaptando. Né? O lobo frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela lógica, demora lá pelo 6º, 7º ano da criança que ele fecha. Aí ela começa a raciocinar com mais clareza e tudo. Então, ali, ela começa a ter a oportunidade de ser ela mesma e de começar a decidir sobre a sua vida. Então, se ela recebeu muitos valores, ela vai colocá-lo em comparação com aqueles que vão brotando da sua mente, do seu arquivo mental. Ali que ela começa a ser aquele aborrecente, né? A contrariar, a discutir, a tudo da contra, né? E a não gostar desse ou daquele. Às vezes a gente já vê isso na primeira, segunda e terceira infância. A gente já vê que a criança não tem muita simpatia por determinadas pessoas. E às vezes, nessas determinadas pessoas, estão incluídos pai e mãe. Tem criança que rejeita um ou outro. Chora no colo do pai ou chora no colo da mãe, não gosta. Né? Já são reminiscências de outras vidas, que são diminuídas pelo amor, pelo carinho e pela atenção que elas recebem desse núcleo familiar. Mas é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então, uma criança, ela não quer fazer maldade por ser maldosa. Ela apresenta algumas coisas, ela às vezes bate no coleguinha, morde o coleguinha na creche, no jardim de infância, mas ela nem sabe porque realmente que ela fez aquilo. Aconteceu, ela tenta se justificar, a maldade ainda não está no raciocínio lógico dela, ela não foi ainda uma opção plena como acontece com os adultos. Por isso que é fácil da gente ir contornando essa situação dela. Mas põe uma porção de crianças juntas, na hora do lanchinho, numa creche, numa escola, e distribui balinhas ou pipoca, seja o que for. Elas vão receber, intuitivamente elas vão olhar para os outros pratinhos. E se ela achar que ela recebeu menos, ela vai começar a contar. Né? Ela vai começar a contar. Tinha uma criança que eu lidava que contava a pipoca. Contava as pipoquinhas. Ele recebeu mais.
Então, olha só. Então, o senso de justiça já é forte nela. Por quê? Ela acha que ela não tem que receber menos. Se a minha amiguinha recebeu 10 balinhas, por que ela vai receber 9 ou 8? Ela não acha justo isso. E olha só como esse sentimento é inato. Ninguém ensinou isso para ela. Às vezes, de propósito, a gente faz essas coisas para ver a reação da criança, qual vai ser. Né? Às vezes a gente não coloca nada na vasilhinha, coloca tudo na vasilhinha do lado. Ela começa a ficar injuriada. Dependendo da criança que recebeu o dela também, vai dar um pedaço, vai partir ao meio. Mas dependendo, não. Vai falar, não, eu ganhei, é meu. Então a gente começa a ver ali o clarear da justiça e também do sentimento egoísta daquela alma ali encarnada, que já começa a dar exemplos. Por isso que a gente tem que ficar atento. A criança tem que estar sempre supervisionada, que depois, às vezes, a gente não consegue resolver fácil, não, né? Então, seja a criança, seja o adulto, em qualquer situação, aquele que recebe menos se acha injustiçado, acha que foi prejudicado e reclama. Alguns diriam ser a manifestação do egoísmo, visto que foi quem recebeu menos que reclama. Quase sempre nessas experiências, quem recebe mais não reclama e não fala que recebeu mais. Quase sempre. Seja com adultos, seja com criança. Alguns falam. Alguns vêm falar, tia, eu recebi tanto, eu recebi muito. Fulano recebeu menos. Aí a gente fala, então dá para ele. O que está excedendo aí no seu pratinho, ele vai feliz da vida e dá. Né? Então isso são individualidades. Né? Não existe ninguém igual. Mas são essas experiências, essas coisinhas que vão acontecendo desde que a criança está lá bem pequenininha, porque, segundo Pestalozzi, a mãe perguntou quando é que ela deveria educar o filho, ele perguntou quanto tempo a criança tinha de idade, ela falou 1 ano, ele falou, então a senhora está 1 ano e 9 meses atrasada. Desde a barriga, a gente já tem que educar. Ué, mas como assim? Como assim a criança participa? Ela ouve as coisas, ela sente as coisas, né? E ao contrário do que muita gente pensa, no início da gravidez ela está muito mais consciente. Depois, quando vai chegando no finalzinho, é que não. Ela está muito engajada no corpinho que ela vai usar, ela vai completar a encarnação. Então, ali, naquele início, ela está muito ainda livre. E pode perceber, participar de tudo. Então, tem que ser educada desde lá da barriga da mãe, né? Mas a questão das pessoas reclamarem, né, e da gente ver a manifestação do egoísmo, isso não é saudável, né, egoísmo. Mas esse sentimento mostra exatamente que é suportando as iniquidades que chegamos a saber o que é a justiça e o que ela representa na vida humana. É aquela questão, quando a gente perde, é que a gente sente. Né? Quando acontece a perda, é que a gente fala, eu não sabia que eu gostava tanto de fulano, que eu gostava tanto disso, que eu era tão apegada a isso, porque depois é que a gente não dá muito valor às coisas que a gente tem. A gente não dá muito valor a levantar de manhã, poder sair da cama, poder se levantar. Porque levantar não é o mesmo que se levantar, não é? Levantar é alguém vai nos levantar, mas se levantar é você fazer isso por você mesmo. Nem todo mundo pode se levantar. Levanta com o auxílio de alguém, mas não pode fazer. Né? A gente não dá valor, a gente senta numa cadeira, a hora que quer ficar em pé fica, quer andar, anda. Muita gente não pode fazer. E a gente não atenta muito para essas bênçãos que a gente tem, para esses presentes que a gente tem, entre aspas, né? Presentes, entre aspas, que não foi Deus que mandou isso.
São resgates que, por enquanto, a gente não precisa de fazer, então a gente não fez aquela escolha, né, de passar por situações de muita limitação. Ninguém conhece mais o valor da saúde do que a pessoa que está doente. Ninguém. Nós só avaliamos isso quando a gente adoece. Né? Não dá valor, às vezes a pessoa fala, fulano, cuidado, olha, presta atenção, não faz isso, você está botando sua saúde fora, e a pessoa não está nem aí. Fulano está fumando, fulano, você vai ficar doente, ele não está nem aí. Né? Faz tudo errado, não está nem aí, ele está com saúde. Agora, dali a pouco, quando ele perder a saúde, principalmente se foi por uma causa atual, como acontece muito, porque as causas anteriores, a gente ainda tem aquela coisa, eu não fiz nada para estar assim. Fez, não fez agora, fez antes. São causas anteriores de aflições. Mas quando a gente verifica que a causa foi atual, é pior, porque isso não era para acontecer. O sofrimento por causas atuais não são kármicos. Não é kármico, né? O sofrimento por causas atuais não é kármico. Só por causas anteriores, que a gente já traz aquilo no nosso mapa, na escolha que nós fizemos. Agora, por causas atuais, a gente adquire aqui. E isso é uma bobagem. É uma ignorância enorme. Porque vão se juntar àquelas que a gente já tem que passar, essas que não teríamos que passar, mas que a gente procura. Então, só quando a gente perde a nossa saúde é que a gente dá valor a ela, né? Quando a doença chega. Os constrangidos e escravizados aprendem a amar a liberdade, que também a gente não avalia muito, a gente não sabe o que é. Esse bem maior, a liberdade, o poder, né, de ir, de vir, de fazer, de pensar, de falar, isso é muito importante. É a manifestação de um presente do Criador, que foi a liberdade de pensar. Isso foi presente do Criador, a liberdade de pensar. Por isso, feitos a sua imagem e semelhança. Agora, a expressão desse pensamento, aí já começa a complicar. Em algumas situações, em algumas culturas, isso não acontece. Então, como aquele que tem essa liberdade de se expressar, de falar, de agir, de ir, de vir, né? Isso é extremamente valioso e a gente só sabe quando perde. Portanto, é no infortúnio que colhemos os melhores ensinamentos. É ali que a gente começa a aprender. Quando tudo está dando certo, quando a gente tem tudo, quando tudo está caminhando do jeitinho que a gente imaginou, que a gente planejou, a gente não avalia, não valoriza isso. No momento que a gente perde, aí a gente começa a reavaliar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas aspirações, e é aí que a gente começa a crescer. É aí que a gente começa a ver que muita coisa não vale a pena. Pena que muitas pessoas desencarnam já com idade avançada sem avaliar isso, né? Continuando como o escorpião, meu natural é esse. Ô frase triste. Ô frase triste para alguém dizer, principalmente quando está com uma idade avançada. Mais triste ainda, por quê? Porque a idade muito avançada vai diminuindo as nossas possibilidades de aprendizado. Não por capacidade, e sim por tempo. Né? Claro que a gente não precisa de muito tempo, não. Para aprender, às vezes, alguns segundos nos ensinam. Mas, claro que aquele que tem uma vida inteira, assim, pelo menos pensa que tem, que a gente não sabe quanto tempo tem que a gente vai viver na Terra, né? Quanto tempo. Mas aquela pessoa que está com uma idade muito avançada, ela vai estar correndo um risco maior de ter um desgaste muito grande na sua organização física e adoece, as doenças chegam, outras coisitas chegam, né? Então, realmente, as possibilidades, né, de clareza ficam mais complicadas.
Então, essa questão do meu natural é esse, a gente tem que parar com isso. Né? Enquanto é tempo, nós não estamos no mundo para permanecer com o nosso natural. A gente veio para evoluir, a gente veio para aprender. Né? E o tempo de casa tem que fazer diferença. O tempo de casa nesse corpo aqui, nesse templo da alma, tem que fazer diferença. A quem muito é dado, muito será cobrado em todos os sentidos, seja na parte material, quanto na parte espiritual. Quem recebe muito, vai ser muito cobrado. Então, quem recebe muitos anos de vida aí num corpo, anos de vida, de forma saudável, com boa qualidade de vida, não é com doença, não. Então, vai ser cobrado. O que você fez com tudo? Olha a parábola dos talentos aí. Né? Depois vem esse espírito retornando à matéria cheio de problemas. O que você fez com a saúde que eu te dei? O que você fez com os 90 anos que eu te dei? Nada. Então, aí a gente justifica até aquele que não tem o pouco que tem lhe será tirado. Isso é a parábola dos talentos. Vamos fazer uma interpretação dela, que essa parábola é excelente para nós que estamos aqui no mundo de provação e expiação, reclamando da vida, né? Então, bem-aventurados, foi assim que Jesus disse, né? Com esse pleno conhecimento da psicologia humana que só ele mesmo conhecia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que coisa bonita isso aqui, né? Mas ter fome e sede de justiça tem seu preço. Só pode ter fome e sede de justiça aquele que faz por onde ser justo. Senão também é uma incoerência, né? Nesse mundo que a gente está vivendo. Como se pode definir a justiça? Segundo os espíritos, está aí. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E é exatamente o que a gente não tem. Aí a gente fica culpando Deus, que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Injustos somos nós. Injustos somos nós que sequer entendemos as bênçãos de uma provação e de uma expiação para resgatarmos o nosso passado. E atribuímos isso à injustiça divina. Né? Mais uma vez a gente fica aí, né, se afundando no lamaçal da ignorância. Né? Na 876, tá lá. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Aí está aí, o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Aí a gente vai lá no jardim de infância, né? Aquela criança que mesmo sem querer prejudicar ou machucar o seu coleguinha, morte, belisca, arranha, bate, né? Então, olha só, essa máxima, ela serve da criança que vai para a creche e já começa a interagir, até aquele que está lá com 100 e poucos anos de idade. Perfeitamente entendível, sem nenhuma metáfora. Querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Isso resolveria todos os problemas da humanidade. Todos. Seríamos bons, seríamos solidários, pacíficos, brandos, tudo que Jesus recomendou, né? Nas bem-aventuranças todas. Porque eu não vou fazer para o outro nenhuma maldade, porque eu não quero para mim. E se eu fizer, não farei com conhecimento de causa, farei na ignorância por não ter aprendido ainda alguma coisa. Serei cobrada se tive a oportunidade de aprender e não aprendi. Mas, se ainda não tive, não serei cobrada por algo que não sei, que não tenho conhecimento para desenvolver. Então, basta isso aí para resolver o problema do mundo. Ninguém precisava ter porta, ter tranca de nada. Para quê? Ninguém precisava se preocupar com o amanhã, se eu vou ter um alimento ou não, vou trabalhar para isso. Mas se não tiver, contarei com a solidariedade, com a compaixão de alguém.
Porque a gente vai precisar também, igual a questão do perdão, como a gente acha difícil perdoar. E é difícil. Mas as pessoas tornam isso pior. Pintam esse bicho mais feio. Perdoar não é esquecer, não. Perdoar é não ficar remoendo aquilo ali. Mas esquecer ninguém esquece, aconteceu, Então, o perdão e o esquecimento, eles não estão atrelados. Então, há uma diferença muito grande. O dia que a gente falar aí pro seu perdão, a gente vai fazer bem essa diferença. Então, não é tão difícil assim. Porque é como a questão do amar os inimigos. Não é tão difícil amar os inimigos. Porque o evangelho, a boa nova, não quer que a gente fique lá de abracinho, mãozinha, com aquela hipocrisia toda, não. Porque sabe que seria uma hipocrisia isso. É não querer o mal. E se somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, a gente não pode querer mal para o outro. Ainda que seja nosso inimigo. Eu não quero conviver, eu não quero estar na frente, eu não quero passar perto. Pode, só não posso querer mal. Eu quero desejar tudo de bom. E sem aquela intenção que às vezes eu brinco aqui que se a gente não conseguir nada, pelo menos isso já é alguma coisa. Se o inimigo estiver bem, ele esquece de mim. Não é com essa intenção, não. Porque essa aí não vale muito, mas é melhor do que nada. O ideal é, desejo tudo de bom para ele, é um irmão meu. É tão filho de Deus quanto eu sou. Né? Isso é o real. Não estou ainda em condições de perdoar o que ele me fez, mas não desejo para ele nenhum mal. Amar os inimigos. Está amando esse inimigo, porque não quer nada de mal para ele, então não é tão difícil assim. É a questão do perdão. Quando a gente entende o que é o perdão, a gente perdoa. A gente já está perdoando e nem sabe que está. Porque não querer mal para o inimigo, você já está perdoando. Você não está se vingando, você não quer o olho por olho, dente por dente, você não quer aplicar a pena de talião nele. E vai lamentar quando Deus fizer. Porque essa pena de talião é aplicada por Deus e não por nós. Na época de Moisés era por nós, né, que estávamos também lá. Mas não é assim hoje. Né? O que são as provações e as expiações das nossas encarnações? A pena de talião aplicada por Deus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É o espinho na carne que Paulo falava. Eu só sei o tamanho da dor do espinho que está na carne de alguém se ele estiver na minha também. É natural. A gente não tem como avaliar a dor de alguém se a gente também não passou por ela. Não temos que passar por todas, mas temos que ter compaixão de quem está passando uma dor intensa. Porque não é fácil sofrer, é difícil. E a gente não deve desejar isso para ninguém. Basta então a gente viver assim, querer para os outros o que eu quero para mim mesmo. Já está acertando bastante, embora a gente não consiga exercitar tanto ainda. Então esse é o mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Isso resolve o problema. Está lá, resumindo todos os 10 mandamentos. Resolve o problema de todas as criaturas, de todas as nações, né? Sem precisar de fazer doutorados e mestrados. Parábola dos credores e dos devedores. Está aí, Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, porque Jesus era tentado de todos os lados, né? Propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Olha aí o verbo amarás, né? Imperativo, afirmativo. E os mandamentos de Moisés vieram no imperativo negativo. Não matarás, não adulterarás, né? Com o não na frente, dizendo que não era para fazer. Não estava dando muito certo aquilo. Era, como eu disse, longo demais.
E não, esse não na frente já começa a complicar, né? Começou a exigir muito, não dá certo, não. Não vem mandando, não. Não é assim? Pois é. Aí veio, então, o segundo plano. Jesus trazendo o amor de Deus. Não aquele Deus punitivo da pena de talião, mas o Deus amoroso, Deus Pai, infinitamente bom, que nos ama incondicionalmente. Então, trouxe aí, o resumo dos 10. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como eu me amo, eu só farei a ele aquilo que eu quero que seja feito para mim. Resultado positivo para todos os problemas da humanidade, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Resumo dos 10. Esse não dá para dizer que não decora. Jesus sabia o que fazia, né? Conhecia muito bem a gente. Daí a sentença evangélica: não faças a outrem o que não queres que os outros te façam. Isso aí, não foi Kardec que inventou, os espíritos. Jesus, olha, os precursores do mestre já falavam isso, os livros védicos já falavam isso. Forri, Lao Tse, Confúcio, todos eles tinham essa máxima aí, precursores de Jesus, né? Então ninguém está no universo, é de Deus, é divino, é lei de Deus. Esta máxima exprime bem o espírito de justiça. Assim como não queremos receber menos, também não devemos desejar receber mais. Aí a gente tem que prestar bem atenção na nossa conduta, não é? Aquele troquinho que a gente não devolve, que a criatura que está lá no caixa vai ter que pagar, né? Aquela coisinha que a gente tira que não é nossa, é tão pouco, não importa. O erro é o mesmo. O problema é o mesmo. Né? O pouco e o muito aí não importa. Importa a intenção da pessoa em tirar algo que não é dela. Né? Não podemos fazer uma coisa dessa, né? Se a gente recebe um troco a menos, a gente reclama. Por que direito? Se a gente, quando recebe a mais, não devolve. Que direito a gente tem de reclamar isso? Né? A mesma falha que notamos quando alguém recebe mais persiste quando somos nós os beneficiados. Temos que pensar nisso, né? Não podemos deixar de pensar nisso antes de ficar acusando as criaturas que estão se endividando nesse país, né? Que é o que a gente mais está fazendo hoje em dia. – 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Claro que sim, né? A gente não precisa nem imaginar a resposta que eles estão dando. Claro, né? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes, né? Que seriam respeitados, não seria problema nenhum se a gente só fizesse a ele aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Então o resumo está aí, é uma coisa muito simples, né? Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. A vida social dá direitos, mas impõe deveres recíprocos, só que a gente esquece dos deveres. A gente reclama que tem direito nisso, mas e os deveres? E a honestidade na hora de reivindicar algo que acha que tem direito? Você acha que tem direito? Faz uma avaliação, vê se tem mesmo. Seja honesto com você mesmo na hora de reivindicar alguma coisa, vê se você tem esse direito. Porque essas coisas estão atreladas. Né? Quantas pessoas reivindicam coisas, né, nas empresas estatais, seja onde for, para o patrão, seja como for. Ah, mas eu tenho direito? Tem. Mas vê se você tem realmente direito nisso que você está reivindicando pelo seu proceder, pelos deveres que você não cumpre. Pensar nisso.
né? A gente precisa, porque isso tudo vai vir depois, ao nosso nível de consciência, ao desencarnarmos, ou até aqui, diante de uma doença, quando a gente for obrigada a reavaliar os nossos valores. Cumpre considerar que não é propriamente na igualdade da distribuição que está a justiça. A justiça se manifesta em, isso é importantíssimo, dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence. Isto é aquilo a que faz jus e tem direito. A gente não ora o Pai Nosso? É de todas as religiões, né? Aquilo ali é de todas as criaturas. É a oração que Jesus ensinou. Por isso que ela se chama oração dominical. Dominical, Dominus, oração do Senhor. Foi Jesus que nos ensinou isso, ele fez essa oração. Aí está lá, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, a gente passa por cima feito um trator, nem lembra, nem interpreta isso. Olha o que a gente está pedindo lá, o pão nosso, aquilo que é meu, o que é meu, o que é não que é dos outros. O nosso quer dizer cada um ter o seu. Né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ensina o Mestre Jesus. Então, isso é regra. Dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence. Isto é aquilo que faz jus e tem direito. Ainda que você tenha que ferir os seus interesses. Mas você tem que fazê-lo. Porque é direito da pessoa, né? A justiça não se limita só a dar e distribuir, como pensam os comodistas, né? Ela quer também receber. Geralmente, os que reclamam aquilo que julgam seu, esquecem-se de restituir o que não é seu. Isso também faz parte desse mundo que a gente está. Do nosso nível de evolução de espíritos inferiores, né? A gente reclama de não ter, mas não quer devolver o que não é nosso, né? Acham algum jeito de camuflar a situação. Justiça é luz. Revela a consciência o que existe no coração. Aqueles que fecham os olhos às falhas e senões apontados pela consciência própria não poderão ver o bem que tanto almejam. Estarão sempre sendo atormentados por uma consciência que acusa e que a pessoa se recusa a ler. A justiça é a lei, sendo perfeita, é imparcial. A lei é urdida de deveres e direitos. Estes decorrem daqueles, não é? Os direitos decorrem dos deveres. Desfrutar direitos sem cumprir deveres é a velha utopia dos egoístas. Não é aquele que ficou reclamando que ganhou menos, não. Se ele está ganhando menos do que deveria, ele está certo em reclamar. Ele não está sendo egoísta. O problema é esse aí, ó. Desfrutar de direitos sem cumprir deveres, isso é que é ser egoísta. Os homens ergueram templos majestosos ao direito, mas Jesus veio à terra e ergueu um templo e um altar ao dever, ensinando e exemplificando o quê? Que o direito nasce do dever. A gente inverte essa situação, por isso que vira esse caos que a gente está vivendo aí. Isso é fundamental. Dai a César o que é de César, né? Dai a cada um o que é seu, Jesus já falou. Os fariseus, querendo pegar Jesus, porque era só o que eles faziam, né? Tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Interpretemos isso direito, tá?
Não era que Jesus não tinha consideração pelas pessoas, ele não considerava as pessoas no sentido da aparência, como acontece hoje em dia. Fulano eu vou dar um jeitinho. Jesus não tinha essa separação, tratava todos de forma igual. Ele não tinha mais consideração por um ou por outro. A interpretação é essa aí, né? Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Ali eles tinham certeza que eles pegariam Jesus, né? Coitados, né? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas. Olha, ele se aborrecia, tá vendo? Ele se aborrecia. Por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Eles então apresentaram, né? E tendo-lhes ele apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixaram-o e se retiraram. Então, olha só. O que acontece no mundo? Temos que ser injustiçados? Temos que pagar coisas que a gente não tem que pagar? E é porque é de fulano? Não. Interpretemos isso aí. Se achamos que estamos sendo injustiçados em ter que pagar isso ou aquilo, o que não podemos fazer é transgredir a lei. Mas lutemos pelos nossos interesses também, ué. Vamos à luta para tirar aquilo que não está certo. O que não está certo, a gente vai ficar em dívida, tanto que as pessoas, quando acham que foram cobradas daquilo que elas não têm que ser cobradas, o que o advogado recomenda? Paga e vamos recorrer. Não é assim que o advogado recomenda? Acho que é, não sou não, mas acho que é assim. Telefone veio muito alto, né? Então tá, paga a conta. Agora vamos protestar, vamos fazer valer nossos direitos. Então, a gente não pode fazer errado. É transgredir leis porque eu estou certa, eu tenho esse direito? Não, já está perdendo direito quando transgride leis, ainda que elas não sejam as leis ideais. Mas a gente tem que caminhar pelo direito. Fazer a coisa direitinho, né? Assim que a gente tem que fazer. Então, não é aceitar tudo, é lutar por aquilo que a gente deseja. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Esse princípio que Jesus falou ali, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outra pessoa. Toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto com os indivíduos em geral. Então nós temos que andar correto. Obediência à lei, ainda que ela não seja ideal. Aí sim, vamos lutar para que ela se torne melhor. Mas não podemos transgredir, né, e causar prejuízos a quem quer que seja. Assim Jesus nos aconselha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. A gente não pode esquecer que se estamos nos achando injustiçados ou prejudicados, fizemos escolha de provas. Pode ter sido uma escolha nossa. Então vamos agir direitinho para não acumular dívida. Devemos procurar conhecer a justiça de Deus através da manifestação das suas leis, pois só assim decifraremos os enigmas da vida, na parte que nos diz respeito. Na 878, está encerrando, mas rapidinho para a gente não prolongar muito isso,
tem aí, podendo o homem iludir-se quanto à extensão de seu direito, o que o deve levar a reconhecer-lhe os limites? Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante, é aquele respeito ao outro, em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Cai naquela questão, fazer o outro o que quer que seja feito a você. Essa 878A, ela merece uma boa leitura em casa para uma interpretação bem segura. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Nunca seria. Né? Eles explicam muito bem. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. E continua aqui, ó. De resto, é o que realmente importa nessa questão aí, ó. Cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Quando a autoridade for conferida à sabedoria. Está errada essa palavra. Então, nós podemos ver isso por pessoas que às vezes nos prestam serviços. Se elas forem bem tratadas, com respeito, com carinho, com afeto, com amor, elas não reivindicam o que nós temos, que elas sabem que elas não têm qualificação para aquilo. Elas sabem fazer a diferença, mas o que conta para elas é a igualdade de tratamento, de amor, é o respeito que se tem por todas as pessoas, que sejam mais ou menos qualificadas. Aí sim, não reivindicarão, estarão subordinadas sim, porque reconhecem a sua inferioridade na questão de qualificação, pura e simplesmente, não como pessoas, como cidadãos, que merecem um respeito e são iguais perante Deus, sempre. E para arrematar, então, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Fecha essa questão, os espíritos, com essa afirmativa. O caráter, né, do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, fecha com chave de ouro essa questão, né, da justiça e do direito, mostrando que ele é o modelo, ele é o exemplo. Está lá na 625. Qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? Jesus. Né? Então, não tem muito a comentar a respeito dessa resposta aí dos Espíritos. Muita paz para todos, que a gente continue estudando a doutrina dos Espíritos, né? Semana que vem eu não sei se a gente vai dar sequência, porque quando eu não posso vir, a pessoa que me substitui não gosta muito de fazer a sequência, né? Mas se eu estiver na cidade, virei para a gente dar sequência a esse estudo. Caso contrário, alguém virá brilhantemente me substituir aqui e eu saudosa da presença de vocês todos, né? Muita paz para todos.